Salve, meus amigos ligados aqui no canal do YouTube do The Playoffs. Eu sou o Lucas dos Anjos e hoje vamos falar de hockey. Isso mesmo, vamos falar de NHL e os maiores campeões da Stanley Cup. Recentemente, o Florida Panthers conquistou o seu primeiro título da liga, levantou pela primeira vez a taça mais bonita dos esportes americanos e com isso tivemos uma atualização dos maiores campeões da Stanley Cup. Então vem comigo depois da vinheta que eu te conto quais são os bichos papões da NHL. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube do The Playoffs, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixar seu comentário aqui pra gente sobre o seu time, qual foi a última vez que seu time venceu ou uma Stanley Cup ou não, qual time você espera que vença em breve uma Stanley Cup, enfim. E compartilhe esse vídeo com outros fãs de hockey, outros fãs da NHL, outras pessoas que querem saber um pouco mais sobre a maior liga de hockey do mundo, do planeta, do universo, que ajuda também bastante a divulgar o nosso trabalho e trazer mais fãs de hockey para o nosso meio. A NHL e a história da Stanley Cup é fantástica, tem muita coisa envolvida. Se você quer um vídeo à parte sobre isso, deixa aqui nos comentários. A gente faz um vídeo sobre a história da NHL, sobre a história da Stanley Cup. Mas antes de falarmos sobre os bichos papões, né, os times que de fato mais venceram a liga, vamos falar sobre os times que nunca venceram. São 10 times que nunca conseguiram levantar a Stanley Cup. Entre eles temos Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Nashville Predators, Ottawa Senators, San Jose Sharks, Seattle Kraken, Columbus Blue Jackets, Minnesota Wild e o Utah Hockey Team, que era o Arizona Coyotes, além do Winnipeg Jets, né? Entre esses times que eu citei, os Blue Jackets, o Wild, o Jets e o Utah Hockey Team, que ainda não tem um nome definido, né? Ainda tem essa questão da votação, nunca sequer chegaram à Stanley Cup Final. Ou seja, eles nunca tiveram a chance, de fato, e real, palpável, de levantar esse troféu magnífico. Mas quais são os times que de fato venceram e que estão nesse hall de campeões que tem 22 times? Com apenas um título da NHL, com uma Stanley Cup conquistada, nós temos o Anaheim Ducks, que venceu em 2007, o Calgary Flames, que venceu em 1989, o Carolina Hurricanes, que venceu em 2006, o Dallas Stars, que venceu em 1999, o Florida Panthers, o atual campeão da NHL na data da gravação desse vídeo, que venceu em 2024, o St. Louis Blues, que venceu em 2019, o Vegas Golden Knights, que venceu em 2023, e o Washington Capitals, que venceram em 2018. Essas franquias já entraram, de fato, para o Hall da Fama dos Campeões da NHL, conseguiram um feito histórico de levantar a taça pelo menos uma vez e devem sim comemorar esses títulos. Os Panthers que quase levaram essa virada histórica, né, os Oilers, nessa final recente da Stanley Cup, mas conseguiram se assegurar no jogo 7, uma série que foi fantástica. Enfim, é muito bom ver que esses times de fato conseguiram, apesar dos que eu citei anteriormente não terem conseguido conquistar a taça. Mas sim, se você torce para um desses times, você pode comemorar. Com apenas 2 títulos, nós temos 2 times. Exatamente isso. Nós temos o Philadelphia Flyers, que venceu em 74 e 75, com essa dobradinha fantástica, um time que conseguiu de fato conquistar a liga por 2 anos, é algo que é um pouco difícil, né, de se ver atualmente, o time vencer por 2 anos consecutivos. E o Los Angeles Kings, que venceu em 2012 e 2014, um time que era bem forte na época, um time que conseguiu chegar à Stanley Cup Final e vencer de fato. Então esses 2 times se destacam com 2 títulos. Com 3 títulos nós temos 3 times. O Colorado Avalanche venceu em 96, em 2001 e 2022. O New Jersey Devils venceu em 95, ano que eu nasci, 2000 e 2003, né, um time que conseguiu ter essa dominância no começo dos anos 2000, ali também no finalzinho dos anos 90, né, um time que conseguiu ter bastante impacto dentro da liga. E o Tampa Bay Lightning,
que venceu em 2004, 2020 e 2021. Eu falei anteriormente que é bem difícil ter uma dobradinha dentro da NHL, e o Lightning conseguiu isso de uma forma mais recente, vencendo aqui em 2020 e 2021, um time fantástico. O destaque é que o Colorado Avalanche é a única equipe na história da NHL que nunca perdeu uma final da Stanley Cup, né? Em suas 3 participações, o Avalanche venceu as 3, né? Conseguiu conquistar o título nas 3 oportunidades, e é a única franquia da liga a ter feito isso. Com 4 títulos, nós temos 2 times de Nova York. O New York Rangers venceu em 1928, 1933, 1940 e 1994, enquanto o Islanders venceu em 80, 81, 82 e 83, tendo uma sequência de 4 títulos seguidos, que é a única franquia da história da NHL que conseguiu vencer 4 títulos de forma consecutiva. Com 5 títulos, nós temos também 2 times na história da NHL a levantar a Stanley Cup. Primeiro, nós temos o Pittsburgh Penguins, histórica franquia que foi fundada só em 67, né? Mas conseguiu vencer a final da Stanley Cup em 5 oportunidades. Venceu em 91 e em 92, além de ter vencido o título em 2009, 2016 e 2017, né? Uma franquia que tem grandes nomes dentro da sua história como um todo. Acho que o principal deles é o do Sidney Crosby. É um cara que ajudou muito a trazer esses títulos mais recentes para os Penguins, assim como o Edmonton Oilers, né? O atual vice-campeão da NHL, tem 5 títulos, um time que, junto com os Penguins, com mais conquistas da Stanley Cup, que não fazem parte do grupo de equipes originais da história da NHL, né? Que são os Canadiens, os Maple Leafs, os Red Wings, os Bruins, os Blackhawks e os Rangers. Esses são os times que fazem parte dos times, das franquias originais. E os Oilers e os Penguins são times que têm mais títulos dentro da NHL, que não fazem parte desse grupo seleto, né? Um comparativo geral, muita gente compara com o Chicago Bulls, uma vez que 5 títulos da franquia aconteceram num período de apenas 6 anos, e com o Wayne Gretzky sendo esse grande nome, né? O Gretzky, que para muitos não é só nem o maior nome da NHL, é o maior nome da história dos esportes americanos, ou até da história dos esportes. Muitos falam que os feitos conquistados pelo Gretzky dentro do gelo, em comparação com outros GOATs do esporte, faria dele o GOAT dos GOATs. Claro que cada um com a sua opinião referente a isso, mas de fato o Gretzky é um cara que fez total diferença. Claro que ele teve um grande elenco de apoio em volta dele para essas conquistas dos Oilers durante os anos, né? Que os títulos aconteceram em 84, 85, 87, 88 e 90. E os Oilers se colocam sim nesse panteão de campeões da NHL. Com 6 títulos, nós temos 2 franquias: o Boston Bruins e o Chicago Blackhawks. Os Bruins, que são a franquia que mais disputou as finais da Stanley Cup, né? Com 20 decisões, mas também a que mais saiu derrotada. O Boston Bruins saiu com 14 derrotas da grande decisão da NHL, mas está nesse panteão de maiores campeões. É um time que conquistou muita coisa, é um time que faz parte da cidade de Boston, né? Que é a cidade que é fantástica em relação a dar títulos dos esportes americanos, e os Bruins não ficam atrás quando se trata do fanatismo, da paixão dos torcedores e também da quantidade de títulos. Já o Blackhawks, que conquistou o seu primeiro caneco em 34, só 8 anos depois de entrar na liga, né? É um dos times históricos, faz parte de um grande mercado que é Chicago, mas o time conseguiu conquistar o título em 6 oportunidades, e hoje tem um elenco jovem que está em reconstrução, mas que tem a oportunidade de, quem sabe, daqui a um tempo conquistar o seu 7º título, sua 7ª taça. Enfim, vamos ficar de olho no que os Blackhawks conseguirão fazer daqui para frente, já que a última vez que o time de Chicago conquistou a Stanley Cup foi em 2015. Com 11 títulos, nós temos o Detroit Red Wings. São 11 títulos para a franquia de Detroit. Franquia essa que é uma das originais, né, dos primórdios da NHL, mas demorou um pouquinho
para conquistar o seu primeiro título, mas ao longo da sua história conseguiu, de fato, esses 11 canecos, conseguiu, de fato, levantar 11 vezes a Stanley Cup ao longo da sua história. É um time que tem bastante relevância, bastante história, teve muitos nomes importantes ao longo desse período para a conquista dos seus títulos, e conquistou seu título pela última vez em 2008. De lá para cá, a franquia tem uma reformulação gigante há algum tempo, já são muitos e muitos anos sem nem participar de uma pós-temporada da NHL. Então, por mais que o time esteja nesse panteão, nesse ranking tão alto de conquistas dentro da Stanley Cup, tem algum time que os Red Wings, tem algum tempo que os Red Wings vêm decepcionando e não conseguem conquistar de fato essa oportunidade de disputar mais uma Stanley Cup e adicionar mais um título à sua história. Com 13 títulos, nós temos o Toronto Maple Leafs, mais um time original da NHL, na sua criação, da sua história, que viu a sua última taça ser levantada em 1967, ou seja, é a maior seca da história da NHL, a maior seca entre todas as franquias pertencentes à National Hockey League, um time que está aí há mais de 50 anos de seca, né? Desde que os Blues conquistaram o título em 2019, essa se tornou a maior seca dos esportes, maior seca dos esportes americanos, não, é a maior seca da história da NHL. E é um time que tem 13 títulos, é um time que tem muita história, muita relevância dentro da liga, mas é mais um dos times canadenses que entram nesse hiato de tanto e tanto tempo sem um time que tem o hockey como principal esporte conquistar uma Stanley Cup. É um time que tem muita torcida, é um time que tem tentado rebuilds há muito tempo e tentado chegar a uma Stanley Cup Final e disputar o troféu mais uma vez para tentar levantar o seu 14º título, mas os Leafs têm sofrido muito ao longo dos anos e de fato têm sofrido para tentar chegar à Stanley Cup Final, né? Então a gente tem que ficar de olho para ver quando que os Leafs de fato chegarão mais uma vez à decisão da NHL. O maior campeão da história da NHL, o bicho papão da National Hockey League, se chama Montreal Canadiens, com 24 títulos. Contudo, o time canadense venceu a NHL pela última vez em 1993, ou seja, já fazem mais de 30 anos que o último título do Canadiens aconteceu, dos Habs aconteceu, e nesse período o time ainda continua como o maior campeão da história da liga. Apesar desse grande hiato, desse grande período sem títulos, o time continua no topo do panteão da NHL. Só que os torcedores canadenses não veem um título do time canadense há mais de 30 anos. O Oilers bateu na trave, né, nessa final de 2024, quase conseguiu uma virada histórica em cima do Florida Panthers para acabar com esse longo período sem títulos de times canadenses. Mas o Montreal Canadiens, que tem uma longa e belíssima história, né? O time mais popular do Canadá, não só em termos de títulos, mas em termos de torcida, não consegue ver o seu time levantar a taça há tanto e tanto tempo. O time de Canadá que conseguiu grandes sequências de vitórias durante todo o seu período, né? Os Habs, eles conseguiram chegar a muitos e muitos títulos, muitas finais da Stanley Cup, não à toa que conseguiram esses 24 troféus, mas sofrem de fato para voltar à grande decisão, para conquistar novamente um título, e a gente espera que ele continue nesse período de transição para que consiga de fato conquistar o seu título da NHL, consiga de fato voltar a conquistar uma Stanley Cup Final, conseguir conquistar o troféu mais desejado do hockey mundial e aumentar ainda mais essa quantidade de títulos absurda e dar de volta alegria para a torcida canadense que é fanática no esporte e que merece reviver essa história de títulos dentro do seu país. Mas e aí? O seu time está no panteão de campeões da NHL? Deixa aqui nos comentários qual é o seu time, qual foi a última vez que seu time foi campeão, e se o seu time ainda não foi campeão da liga, quando que ele vai ser? Qual a sua expectativa
do seu time ser campeão da maior liga de hóquei do planeta? Quando o time canadense vai voltar a vencer a NHL? Deixa aqui nos comentários para mim e vamos interagir sobre a maior liga de hóquei do mundo. Também tem uma outra questão. Você já se inscreveu aqui no canal do YouTube do The Playoffs? Se não, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa seu like, é muito importante o seu like para que espalhe o conteúdo e a palavra do hóquei para outras pessoas, né? O YouTube considere esse conteúdo relevante, então deixa seu like que é muito importante pra gente. E não se esqueça de se acompanhar o The Playoffs nas suas redes sociais e também no site www.theplayoffs.com.br/NHL para ficar por dentro de tudo que acontece na maior liga de hóquei do mundo, na maior liga de hóquei do universo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.